de Jaimo traz as informações dessa feira importantíssima e que tem o acompanhamento de perto da Rádio Bandeirantes. Oi, Mayra. Oi, Ronald, Zaidan, boa tarde para vocês e para todos. Estou aqui ainda na FutureCon e ao meu lado o diretor de soluções integradas da Huawei, o Carlos Roseiro, que vai falar um pouquinho para a gente sobre o tema principal dessa feira, que é justamente o futuro da tecnologia. Mas antes de mais nada, muito boa tarde, Carlos. Boa tarde a todos. Prazer em estar aqui com vocês. Muito bem, então eu queria falar sobre essa questão da tecnologia, porque está surgindo aí cada vez novas tecnologias, o 5G está vindo com força e cada vez mais a gente precisa de internet, para tudo, a gente consome muito mais vídeos inteiros no celular, né, quando a gente sai de casa. Como é que a gente consegue imaginar o futuro em relação a isso? Perfeito, porque o que a gente está trazendo hoje aqui na FutureCon é exatamente, em primeiro lugar, a visão de como será o mundo digital em 2030. Então a Huawei tenta desenvolver os seus produtos com base nessa visão. E alguns exemplos do que a gente vê é que existe uma tendência de novas tecnologias para o consumidor final, como o metaverso, como a realidade virtual, que vai fazer com que cada vez mais se consuma mais dados. Então a gente imagina que lá em 2030, o consumo de dados que hoje andará em torno dos 15 gigas por cada pessoa, ou seja, cada pessoa em média está consumindo 15 gigas por mês, a gente espera que essa mesma pessoa vá consumir 600 gigas também no mês. Então estamos falando aqui de um aumento de mais de 20 vezes o consumo de dados da pessoa. E exatamente para atender esse consumo de dados que a Huawei está trazendo depois as suas soluções para ajudar as operadoras e as empresas a oferecerem a conectividade para toda essa conexão de dados que é necessária. E que estágio que a gente está hoje do 5G no Brasil? Porque já tem várias capitais que estão com o 5G, mas não é todo celular ainda, né, que abrange, ou ainda também não é tão rápido quanto a promessa, né? Quanto a gente deve ter, de fato, ali o 5G prometido, toda aquela velocidade? Perfeito. Em primeiro lugar, tem uma questão, eu sei, de espectro. Ou seja, a gente teve uma gradualidade nas fases de implementação do 5G, aí é a Anatel que foi liberando o espectro. Então eu diria que, neste momento, as capitais têm o 5G liberado. Isso significa que as operadoras já podem ativar o seu sinal. Aí a gente viu, e com bastante otimismo, que as operadoras fizeram um trabalho de grande atividade no sentido de levarem o máximo de cobertura ao máximo de áreas possível dentro da cidade. Então a gente hoje já tem cidades com uma boa taxa de cobertura importante para as pessoas poderem desfrutar do 5G. Só que, além disso, é necessário comprar um aparelho novo. E aí a gente também tem boas novidades. A gente fez uma rápida pesquisa nos varejos do Brasil e a gente viu que antes de ter lançado o 5G, não havia um único aparelho abaixo dos R$1.500. Hoje a gente já vê mais de 20 modelos de aparelho abaixo dos R$1.500. Então significa que as redes estão se espalhando pela cidade e os aparelhos estão ficando um pouco mais acessíveis ao bolso de cada um de nós. Então a perspectiva realmente é cada vez melhor e agora a próxima fase, no próximo ano, será levar o 5G às outras cidades, até 500 mil habitantes, e é isso que a gente espera que continue este ritmo e assim o 5G leva a conectividade para todo mundo. Isso é muito importante, democratizar, né, essa tecnologia. E a gente conhece a Huawei muito por causa do celular, né? Mas também tem participação até nas antenas, né? Exatamente. Na verdade, a Huawei, na sua gênese, já está no Brasil há mais de 20 anos e ela surgiu no Brasil como fornecedor de infraestrutura de telecom. Então, o que a Huawei fornece é fornecer às operadoras a tecnologia para que elas possam montar as suas redes de 4G e de 5G. Então, o que a gente, neste momento, por exemplo, pode observar, se olharem para o topo dos edifícios, é possível que vejam lá uma nova antena, que é uma antena 5G de operadora A, B ou C, e algumas delas são fornecidas pela Huawei. Muito bem, agora já vou reparar da próxima vez. Muito obrigada, viu, pela entrevista. A gente falou com o Carlos Roseiro, diretor de soluções integradas da Huawei, que conversou aqui com a gente na FutureCon. Obrigada. Muito obrigado, boa tarde a todos. Volto com vocês. Valeu.